Fala, generais! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com cada um de vocês que nos assistem e que vocês sejam muito abençoados com a palavra que eu tenho para trazer para vocês hoje. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar essa mensagem e, claro, se você não é inscrito ou inscrita ainda nesse canal, se inscreve aqui agora nesse botão vermelho, porque além de nos ajudar, você vai fazer com que esse vídeo aqui chegue a pessoas que estão precisando ouvir a palavra de hoje. E agora chega de assunto e vamos entrar no tema de hoje, que é o seguinte. Você já parou para perceber que você já pediu várias coisas a Deus, mas Ele não te respondeu? Ou Ele não te deu aquilo que você está pedindo? E isso acontece por dois motivos. A sua vontade, a sua necessidade precisa caminhar junto com a vontade de Deus. Então, para que a sua necessidade esteja junto com a vontade de Deus, você precisa cumprir princípios. Mas que princípios são esses, Mateus? São princípios milenares que estão dando certo há milhares de anos. Mas se você é uma pessoa que simplesmente pede e pede mal para os seus próprios deleites, infelizmente você não vai conseguir receber. Mas, Mateus, por que você fala isso com tanta certeza? Eu te explico agora. Na palavra de Deus, em Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 3, a palavra de Deus diz isso aqui para você e para mim. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é a inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É por isso que a sua vontade precisa andar com a vontade de Deus, nos caminhos de Deus. Porque caso contrário, você vai ser inimigo de Deus. E eu acredito de coração que você não quer ser inimigo de Deus. Mas aí você me pergunta, Mateus, mas por que eu vou ser inimigo de Deus só porque eu quero fazer as coisas que eu quero e porque eu tenho os meus sonhos que não estão de encontro com aquilo que Deus me chamou? Porque Deus, Ele tem o melhor para cada um de nós. Eu queria ser um simples jornalista, um apresentador ou até mesmo um repórter no segmento esportivo. Só que o que Deus estava preparando para mim era muito, muito maior do que eu imaginava e do que eu queria, do que era a minha necessidade ou a minha vontade. E aí Deus alinhou o meu caminho com o dele, com a vontade dele. E isso não é fácil. Mas por que não é fácil? Porque existe o chamado processo. E em todo processo você vai sentir dor, você vai ficar sozinho, você vai se sentir triste e você vai se sentir frustrado, porque você não alcançou aquilo que você tanto almejava ou tinha como objetivo. E seus amigos e as pessoas do mundo conseguiram aquilo que você queria. Só que aí Deus, Ele é tão lindo e misericordioso que Ele diz para nós no dia de hoje: o que eu tenho preparado para vocês é muito maior do que a mente pequena, a visão pequena da gente pode ver. Então, toda vez que você pedir algo a Deus muito, mas muitas vezes mesmo e não acontecer, pode descansar no Senhor, porque aquilo só não aconteceu porque Deus tem preparado algo muito maior do que você imagina e do que você pediu para Ele. Porque Deus, Ele não é um Deus que faz o mais ou menos. Ele não é mediano como a gente é às vezes com Ele. Que a gente diz, já falei ontem com o Senhor, não vou orar hoje. Eu já fiz ontem por uma pessoa, não vou fazer hoje. Não, Ele entrega o melhor para cada um de nós. Mas para que Ele entregue esse melhor, o nosso desejo, a nossa necessidade precisa estar alinhada com a vontade dEle. Porque imagine só quantas e quantas pessoas não pedem um carro, uma casa, uma moto, não pedem uma vida próspera e abençoada, com riquezas, e não conseguem. Porque elas não cumpriram ou não seguiram princípios. E existem pessoas, por exemplo, que não acreditam em Deus, que não seguem o Evangelho de Jesus, e são ricas, são milionárias. Mas como explicar isso?
Porque essas pessoas, mesmo não acreditando em Deus, mesmo não estando com o foco em Cristo, elas cumprem princípios. Mas por que elas cumprem esses princípios? Porque elas aprenderam em determinado momento que, se elas cumprissem determinados princípios, ela teria o resultado financeiro que ela buscava. Mas somente ter o resultado financeiro, somente ter dinheiro em sua conta ou até mesmo riqueza no seu lar, não é o suficiente. Porque se fosse suficiente, quantos e quantos ricos, milionários, bilionários não estariam aqui vivos e felizes? Mas muito pelo contrário, existem muitas pessoas milionárias, bilionárias que estão em depressão, que estão se matando, que estão com um vazio tão gigante que dinheiro algum consegue encher. Então a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. E a palavra que eu tenho trazido aqui hoje, nesse momento, é para que você entenda que a sua necessidade, ela só vai fazer sentido para Deus quando ela estiver alinhada com a vontade dele. Quando for para abençoar outras pessoas. Deus, ele não faz nada para os nossos próprios deleites. É tudo sobre os outros. É tudo sobre transbordar na vida de outras pessoas. É tudo sobre abençoar outras pessoas. Se hoje eu, felizmente, posso ter a calma e a tranquilidade de trabalhar para mim, de ter pessoas contratadas trabalhando para mim e de ter uma empresa, é porque eu estou seguindo aquilo que Deus me direcionou. É porque eu estou seguindo não a minha vontade, mas a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. É isso mesmo. Lá na frente você vai entender. E eu estou dizendo isso porque no processo eu não entendi. Quando eu estava no meio do deserto, eu não entendi. Mas agora que eu estou colhendo os frutos daquilo que eu plantei, eu estou começando a entender que o Deus da provisão, o Deus da proteção, é o mesmo Deus que escreve a minha história e a sua todas as manhãs. E não precisa você ficar ansioso, não precisa você ficar desesperado ou desesperada, porque ele tem o melhor para cada um de nós. Eu espero que essa palavra de hoje, de alguma forma, possa ter entrado, penetrado no seu coração. Que você mude e comece a fazer muito mais a vontade de Deus e não aquilo que você tem como necessidade hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês tenham uma semana abençoada. Tamo junto, generais!